E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como analisar o preço no gráfico para tomar uma decisão de compra, uma decisão de venda e assim se desenvolver como um trader que entende o mercado, entende como fazer suas análises. Uma análise que compreende desde a forma ampla do gráfico até o momento da execução. São setores, como todos sabem, né? Eu sempre falo dos setores do gráfico. Cada setor tem que ser analisado de um jeito. Quando eu chego aqui, por exemplo, num gráfico como esse que é o OTC, nós temos que ter mais alguns cuidados que nós temos que tomar na hora da ação do preço na região, do price action na região e assim por diante, tá? Você que é novo, que está chegando agora aqui, você pode entrar em meu canal do Telegram. Por que entrar em meu canal do Telegram? Porque lá tem este e-book. São 36 páginas onde você pode estudar padrão de vela, que são padrões de entrada que eu faço todos os dias no mercado. Então no link da descrição do vídeo ou no banner do canal, tem o link aqui do meu canal do Telegram. Você vai entrar nele, que é o Treinamento Hunter. Você vai ver em mensagem fixada. Vai clicar em mensagem fixada e vai ter o link para download, tá? E lá você faz seu download do e-book. Aqui também no canal você vai ver, por exemplo, o resultado dos alunos, como a Raíssa aqui, ó, dizendo que ela está muito feliz, passando para mostrar o resultado. Começou com capital pequeno de R$50 e ela está vendo, e muito feliz porque ela está vendo o desempenho e o progresso. E ela diz assim: muito obrigado por passar coisas real e ajudar a transformar vidas. Até o próximo trade. Eu disponho, Raiz, e eu tenho prazer mesmo em fazer isso, ensinar quem realmente quer aprender. Isso aqui é o Helder, passando aqui para dizer que estou melhorando meu capital, já fiz meus saques nessa semana, gratidão por tudo, Cadu, e pelo treinamento. Deus abençoe você poderosamente sua vida, amém, a nós todos. Vemos aqui o Natan, operando também fim de semana, OTC, muito obrigado para você também, Natan, aqui o Júnior. Fez um 3-0 em 10 minutos, operação no mesmo gráfico. Impressionante como as coisas mudam quando se entende o movimento do gráfico. Exatamente, viu? É o que o pessoal não quer acordar para a vida. Outro aluno aqui passando, ó, acompanhando os conteúdos no YouTube e estou revisando os módulos no treinamento pela terceira vez. Graças ao seu estudo estou sempre fechando semana positivo. Olha aqui, ó, o aluno, ó. Sempre fechando semana positiva. Ensinamentos milagrosos que não fazia nada. Hoje fiz 7-1. Obrigado pelas posições. Obrigado. Peguei algumas posições mais baratas por seguir um gerenciamento. Ótimo fim de semana. Igualmente. Então, um aluno aqui, ó, dizendo que antigamente ele procurava ensinamentos milagrosos que não levava a nada. Não leva mesmo. A questão gráfica é técnica pura. Se você tem técnica, você sobrevive no mercado. Olha aqui, análise gráfica. Obrigado, professor Cadu. Hoje estou conciliando treinamento junto com as aulas do YouTube. Estou vendo grande avanço no meu conhecimento. Ótimo, 4-1 aqui, mandando. O Cleito aqui só tirando uma casquinha do mercado, mandando uma sequência linda. Aqui a Cristiane mandando seus resultados. Análise gráfica é vida. Aqui é o Eduardo Afonso, lá de Angola. Estou ausente e tal, mas a famosa consistência, obrigado por ricas e paciência que o senhor tem tido. O sábado está ganho em OTC, ó. Nosso aluno lá de Angola, tem aluno espalhado para o mundo inteiro, gente. A educação hoje via internet é uma questão maravilhosa. Quem nunca estudou, nunca fez um treinamento EAD, nunca fez nada via EAD, não sabe o que está perdendo. Eu já fui até coordenador de educação à distância numa escola que eu dava aula. Durante 15 anos eu dava aula e durante algum tempo, praticamente 2 anos a 3 anos, eu coordenei o ensino à distância. Então eu tenho uma certa experiência quanto a isso e eu vou falar para você, quem tem vontade de aprender, é melhor estudar à distância do que presencial. Mas eu não vou entrar nesse mérito, isso aqui não é o assunto da aula. Nós estamos aqui para trabalhar os gráficos, tá bom? Então, ó, mercado fechado, vai abrir daqui 13 horas. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Vamos abrir os ativos, tenho 6 ativos abertos por enquanto. O SDCHF, vamos ver o que ele apresenta para nós. Ó, gráfico mostrando
um certo padrão aqui, não demonstra força, ele precisa mostrar um padrão para mim, ele teria que vir abaixo dessa situação para ele mostrar um movimento claro. Não mostrou, abriu com gap aqui, gap nessa região, então eu vou seguir o movimento. Por quê? Quando eu falei que ele tinha que abrir abaixo, ele tinha que abrir abaixo dessa região aqui, ó, para eu pensar em uma venda. Eu só poderia pensar uma venda se a abertura do candle fosse abaixo dessa região. Ele não abriu, ó. Ele fez um gap exatamente nessa região. Com esse gap eu posso pensar em quê? Ó? Eu vou até subir de novo com ele, sem medo de ser feliz. Por quê? Porque ele fez um gap bem na região ali. Quem está no treinamento tem aula exclusiva sobre gap. Por que eu falo isso, gente? Porque é um assunto um pouco tanto complicado. Tem que ser aprofundado. Você tem que ter conhecimentos técnicos profundos. Se você não tiver um conhecimento técnico profundo sobre análise gráfica, você não vai entender a respeito dos gaps, tá? Então não adianta eu aqui no YouTube ficar falando de gap que você não vai entender nada. Tá lá, ó, entrada perfeita. O que eu fiz? Gráfico abriu na região com um padrão de candle e eu ainda disse para você que se ele abrisse, tivesse abertura do candle nessa região, abaixo dessa região aqui, eu poderia fazer uma venda. Como ele não fez, ainda abriu com gap, eu fiz uma compra e uma compra bonita. Já entrei aqui com 3 taxas em uma única operação. Por quê? Porque eu estou em OTC, eu tenho que entender o que está acontecendo no gráfico. Eu não posso ficar perdendo tempo sendo que eu sei o que está acontecendo no movimento. É isso que você tem que entender. Quando você tem conhecimento técnico, você sabe o que o gráfico está fazendo, você se utiliza daquele momento para fazer a sua operação. Fez a sua operação naquele momento? Ótimo. Você não precisa se expor mais ao mercado. Entendeu a ação do preço na região? Ó, gráfico trabalhando em tendência. Entendeu a ação do preço na região? Entendeu o que o gráfico está fazendo? Entendeu a movimentação? Encaixou contexto? Encaixou padrão? Encaixei. Abriu com gap? Fez movimento de gap? Vai lá e executa naquela ordem que você precisa. Não fica achando louro no lugar que não tem. Tem gente que fica achando pelo em ovo. Tem gente que fica procurando pelo em ovo para dar entrada. Não. É simples, objetivo, eficaz. O price action ele vai demonstrar o momento exato da entrada. O price action nos mostra o momento exato da entrada em suporte e resistência. Como que você sabe isso? Porque você tem conhecimento técnico. É claro que se você não tiver conhecimento técnico, se você começar a olhar gráfico, mexer gráfico, você vai falar assim, eu não estou vendo nada aqui. Claro que não vai ver, porque você não sabe o que está acontecendo no gráfico. Então, tem que ter conhecimento. O conhecimento técnico é que vai fazer você ter o entendimento do porquê de uma entrada, de porquê esperar o movimento, de porquê aguardar o movimento, fazer um movimento lógico. Aqui, por exemplo, ó, essa região aqui é uma região de entrada. Ó. Vou até traçar uma linha aqui para mostrar para vocês. Essa região aqui ó, é uma região de entrada. Agora eu vou chegar lá entrando no gráfico de qualquer forma? Não. Eu vou fazer aqui um mapeamento da região. Deixa eu entender o que o gráfico está fazendo. Eu posso me dar ao luxo de entender o movimento, compreender o que o movimento está fazendo. Ó. Aí faço minhas marcações para entender se o gráfico realmente está fazendo o que eu estou vendo. Aí você vai ver como o gráfico trabalha exatamente o momento que eu estou vendo. Ó. Faço minhas marcações. Minhas marcações estão prontas. Agora eu vou esperar o quê? O price action, o momento exato da entrada. Não tive coragem de entrar ali naquela região por esse candle que fechou aqui. Se ele tivesse fechado positivo, um candle verde, eu teria entrado, mas ele fechou esse candle de baixo. Não me deu o entendimento da entrada. Tá vendo? Então a ação do preço ela é de suma importância. Não adianta o gráfico fazer todo o movimento que você quer, mas se ele não decide em uma ação do preço sobre o movimento. Então você tem que esperar o momento ideal da entrada. Você tem que aguardar o momento ideal da entrada. Ainda estou pensando se eu faço uma entrada ali, se eu não faço.
Ó, agora ele fez um movimento deixando o ensejo de que pode ser uma queda do movimento. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Tem muita região aqui atrás, muita região aqui atrás, não. Já não compreendo como uma ação saudável. Posso vender? Pode, mas já achei arriscado. Então você viu que eu fiz toda uma análise do gráfico, chegou na hora da decisão, por causa da ação do preço na região, eu não executei. Então é o que acontece com muitos de vocês. Vocês analisam, visualizam o movimento. Aí quando chega na hora da execução, vocês falham. O Price Action mostra a ação do preço na região. Price Action e ação do preço é a mesma coisa. Então o Price Action mostra se você deve comprar ou vender numa região de suporte e resistência. O Price Action que vai te mostrar a decisão a tomar. Se você deve vender ou comprar na região. Ó, aqui, por exemplo, uma região muito complicada para fazer trade. Vamos ver outro movimento, Euro-USD. Lembrando que estamos em OTC, tá? Estamos em OTC, então temos que ficar bem atentos ao que nós estamos analisando. Vejo região, ele fez exatamente o que eu imaginei, não deu nem tempo de pensar em entrar, ele já fez a movimentação. Agora aqui ele precisa fazer o movimento abaixo dessa região aqui para que tenha trade. Então quando o gráfico começa a trabalhar de uma certa forma que a gente fica, você olha o gráfico e fala assim, nossa, parece que o gráfico está sem lógica, parece que o gráfico não está movimentando do jeito que eu quero. É exatamente isso. Você viu que eu estou aqui, ó, eu fiz uma entrada aqui com 3 taxas, que foi uma região perfeita que eu vi o movimento. Enquanto não tiver um movimento aqui que o Price Action me dá um gatilho de entrada, não vai ter entrada. Compreendeu? Eu tenho que entender o movimento de forma lógica. Ó, esse movimento aqui é um movimento interessante. Por exemplo, ele esticou demais. Ainda cabe uma entrada aqui? Cabe uma entrada aqui. Por quê? Porque ele fechou abaixo dessa região e ele pode buscar até essa região abaixo. Então eu fiz a minha entrada. É um gráfico que está com um pouco de pavio nas regiões, mas o Price Action me dá um aval. Por quê? Porque eu vejo uma bandeira aqui, uma bandeira de alta. A bandeira de alta geralmente rompe fundos. É claro que eu estou falando de uma figura gráfica aqui, que muita gente não sabe o que é uma figura gráfica. Só que isso, gente, é conhecimento técnico, aprofundamento técnico. Se você jogar aí no Google bandeira de baixa, você já vai entender o movimento, vai entender o desenho. Quem está no treinamento, a gente vê todas as figuras para entender um pouco mais claro o movimento gráfico. O que eu quero dizer para vocês é que o Price Action na região, ele nos dá o aval de entrada. O Price Action mostra a melhor entrada na região. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito. Por quê? Olha o movimento, pensa comigo. O gráfico veio, fez movimento de tendência. Houve falha na região, falhou. O que o gráfico fez aqui, ó? Ó a bandeira aqui, ó. Olha que linda a bandeira. O que essa bandeira vai fazer? Antes que alguém já chega, você marcou isso aqui. Tem um monte de professor pela internet aí que não ganha R$1, mas sabe criticar. Então, ó, fez a bandeira. O que o padrão bandeira faz para padrão bandeira de baixa? Tecnicamente, ele vai fazer esse rompimento de fundo. Então, quando o gráfico deixa este movimento claro aqui na região, ó, que ele buscou a máxima da região da bandeira, deixou o padrão de vela aqui. Quando ele deixa padrão, o que pode impedir esse movimento? Eu vejo região aqui, que pode impedir esse movimento, e vejo região aqui embaixo, que pode impedir esse movimento. Então eu vejo espaço, ó. Olha que simplicidade. Eu vejo espaço de movimentação. Então, o Price Action mostra o momento exato de você fazer uma compra ou venda em suporte e resistência. Você tem que entender isso. O Price Action mostra o padrão de vela ou o gatilho de entrada exato na região de suporte e resistência. O Price Action, que é a ação do preço, te mostra o movimento exato para você fazer a sua entrada. O que você tem que ter? Paciência e disciplina.
de encaixar todo o contexto técnico. É claro que eu estou falando de alguém que tem técnica, tá? Eu estou falando de alguém que está estudando o que pretende estudar. Se você não consegue compreender o que eu estou falando, o que você precisa fazer? Se aprofundar. Por isso que eu tenho um treinamento, por isso que eu trago, tira dúvidas. Por exemplo, aqui eu tenho o canal do Instagram, que quem quiser tirar dúvida comigo pode mandar mensagem para mim, né, no Cadu Rinaldi. Eu tenho o link aqui, ó, no Instagram, que é o link do meu, tem o meu WhatsApp, também tem o link de acesso ao treinamento. Você que queira tirar dúvidas e queira saber mais, está com 60% de desconto. Então, para de perder tempo na vida. Quer aprender a fazer uma entrada tranquila como essa? Olha, eu precisei de um movimento aqui. Você viu que eu passei por vários ativos. Eu praticamente aqui 5 ou 6 ativos, acho que 4 ou 5 ativos aqui nós analisamos. No primeiro eu já pude fazer um movimento tão lógico e racional que ele fez aqui. Já fiz a minha compra com 3 taxas para garantir o movimento. Depois aqui eu fui em GBP e USD e fiz uma entrada perfeita. Só aguardei o gráfico me mostrar. Nos outros gráficos que eu analisei, o Price Action não mostrava uma compra e venda em região de suporte e resistência. O Price Action não me mostrava um gatilho de entrada. Não existia um padrão de vela em região de suporte e resistência que o Price Action me mostrou. Então entenda o seguinte, o Price Action mostra o momento exato da entrada na região de suporte e resistência, utilizando um gatilho de entrada juntamente com um padrão de vela. Se você entender isso dentro daquele contexto da análise gráfica que você vai estudar sempre, entender gráfico, entender região, entender tendência, entender padrão de vela e entender volume, como no caso aqui em OTC nós não temos volume, você tem um passo a mais sobre o entendimento do que as pessoas têm. Por exemplo, eu tive em 2 ativos aqui, eu fiz 4 entradas, uma com 3 e uma com 1. Fiz um 4-0, mais que $200, tranquilo. 8 e pouco da manhã no domingo, o tempo que eu tive para operar. Agora eu tenho outras coisas a fazer, vou fazer as outras coisas que eu tenho para fazer no meu domingão. E meu dia está ganho. Com conhecimento e capacidade técnica. Lembra que eu falei para vocês? A questão não é se é o TC, a questão não é a corretora, a questão não é volatilidade, a questão não é evento ou notícia, a questão é a capacidade que você tem técnica de saber o que deve fazer na frente do gráfico. Se você não tem resultado, é porque você não tem capacidade técnica. Se você não consegue ter resultado, eu não consigo ter resultado, você não tem capacidade técnica. É o gerenciamento, falta de capacidade técnica. É minha mentalidade, falta de capacidade técnica. Você só adquire técnica estudando, observando e aplicando e treinando muito o movimento, treinando muito. É assim que você vai conseguir, tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero que você entenda que você deve aguardar uma confirmação para o Price Action te ajudar nessa leitura de gráfico e entender. A leitura de gráfico com o Price Action no momento exato do gatilho de entrada te traz muitos resultados. A leitura do gráfico com o Price Action no momento exato do padrão de vela vai te trazer muitos resultados. Então estude, se aprofunde, aplique. Nós estamos aí com uma super promoção de 60% de desconto. Se te interessar, venha. O acesso é vitalício e o tira dúvidas é direto com o professor Cadu aqui, tá bom? Eu te vejo amanhã então. Hoje, domingo, inicia uma excelente semana. Te vejo amanhã na segunda-feira, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.